Queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nesta tarde nós queremos trazer aqui uma reflexão sobre algo que muito tem nos chamado a atenção nesses dias. Quando observamos, além da preocupação, além das diferentes opiniões, sugestões a respeito da pandemia que estamos vivendo, temos percebido, e isso me preocupou bastante também, quanto à histeria, assim podemos dizer, religiosa, quando tantas pessoas também têm falado tantas coisas que divergem da palavra de Deus. E o Senhor nos trouxe esta orientação nesta tarde, colocou assim em nosso coração, e também trazer uma palavra neste sentido do que diz a palavra de Deus em relação a este assunto, quando tem surgido tantas profecias, tantas visões, tantas revelações, e que nós entendemos que pela palavra de Deus o comportamento não deve ser desta forma. Então vejamos o que nos diz a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e depois um pequeno trecho lá do Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Como dissemos, irmãos, muitas pessoas têm falado tantas coisas que têm ido de encontro à palavra de Deus, e precisamos estar atentos que nenhuma palavra, nenhuma visão, revelação, profecia poderá estar acima do que diz a palavra de Deus, como o próprio apóstolo aqui recomendou que seja considerado anátema. Então nós sabemos realmente, como a Bíblia diz, de tudo que vai acontecer nos fins dos tempos. A Bíblia já nos declara e já nos ensina sobre isto daí. Contudo, temos percebido uma confusão, tantas pessoas também angustiadas neste sentido. E nós vimos aqui nessa tarde trazer também esta palavra de paz, de conforto. Tenha calma. Aquilo que Deus tem preparado para você, para mim, para a sua igreja, Ele vai fazer, Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar. Ainda que com o cumprimento do início, do princípio das dores, conforme a Bíblia diz, mas a igreja do Senhor estará protegida, estará em paz. Veja como é interessante o que o Senhor Jesus também falou aos seus discípulos em relação a isso, porque, como disse, são tantas visões e revelações, tantos arrebatamentos a céu, a inferno, a isso e aquilo, e isso vai de encontro ao que a Bíblia diz, porque o próprio Jesus nos deixa isso bem claro. Prestemos atenção. Assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vejam que isso faz parte também do cumprimento da palavra do Senhor. Mas devemos ter cuidado, não nos enganarmos com toda a informação que tem surgido neste momento de pandemia e de tantos outros acontecimentos. E veja em continuação que nos diz a palavra do Senhor: e ouvistes e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares.
Então nós já sabemos pela palavra de Deus que tudo isso que está acontecendo está debaixo dessa permissão e no plano, no propósito de Deus a respeito do fim dos tempos. E nos versículos mais na frente, o Senhor ainda também nos diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então os discípulos, eles estavam desnorteados, sem saber o que e como iriam acreditar ou em que acreditariam a respeito do fim. E Jesus ensinou aqui de tudo que viria, nação contra nação, reino, fome, pestes, guerras. Então tudo isso realmente já anuncia o fim dos tempos, não é? Então o que resta-nos é estarmos preparados, servindo ao Senhor na beleza da sua santidade, em fidelidade a Ele e a sua palavra, porque veja o que o versículo diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, irmãos, tenhamos paz, não fiquemos angustiados e atribulados e tantas informações. Olha, eu tenho ouvido tantas coisas, tantos áudios que têm chegado, tantos vídeos que têm chegado de pessoas falando do que vai acontecer, isso ou aquilo, diferente do que a Bíblia fala. E nós não podemos acreditar nessas coisas se ela não tiver base no que a Bíblia diz. Então que nesta tarde o Senhor te dê paz, o Senhor te dê alegria, certeza e firmeza, bem como também vos prepare para a sua vinda, que está muito próxima. Que o Senhor nos abençoe.